Em nome de Jesus Cristo, o ressurreto. Amém. Para nós cristãos, não é nenhuma novidade afirmar que o pecado traz consequências. Nós, inclusive, falamos sobre isso no culto de Sexta-feira Santa. Jesus tomou sobre si a maior dessas consequências, a consequência eterna, as consequências espirituais do pecado. Mas as consequências terrenas do pecado, elas continuam nos inquietando neste mundo. Elas promovem injustiças, dor, sofrimento e morte. Não é de hoje que os seres humanos, de alguma forma, têm tentado mudar essa realidade. Seja a partir de ideais filosóficos ou políticos, por meio de pensamentos místicos, através da ciência. Os seres humanos tentam, de alguma forma, transformar a triste realidade do mundo presente. Querem tornar esse mundo um lugar melhor para se viver. A filosofia, há alguns séculos, já havia chegado à conclusão de que o ser humano estava chegando à sua maturidade. E essa maturidade, segundo os filósofos, se devia à substituição da religião pelo uso pleno da razão. Afinal, segundo os filósofos, religião e fé já eram coisas ultrapassadas, coisas infantis, que levavam o ser humano à alienação e à cegueira. O uso pleno da razão seria a fase adulta no processo evolutivo do ser humano. Se acreditava firmemente que toda maldade, toda barbárie dos anos anteriores, dos séculos anteriores, estavam terminando. Tinha-se um sentimento muito positivo em relação ao futuro da humanidade. Mas então, no início do século XX, estouraram duas grandes guerras mundiais. Ganância, sede de poder, ódio, destruição, morte sem fim, injustiças. E toda aquela expectativa positiva em relação ao ser humano foi simplesmente por água abaixo. Ideologias políticas também têm tentado fazer a sua parte para transformar esse mundo em um lugar mais justo e mais pacífico, menos violento, mais igualitário. Por um lado, existem aqueles que entendem que cada um deve ter a sua própria liberdade para empreender, para crescer e assim promover a geração de empregos e o aquecimento econômico. E isso resultaria em um mundo mais justo, mais honesto, mais igualitário. Isso faz sentido, é muito bom, mas nós também sabemos que por causa do pecado, por causa da ganância humana, isso também pode trazer problemas, porque sempre haverá aqueles que tentarão enriquecer às custas dos outros, gerando assim novamente injustiças e desigualdade. Por outro lado, existem aqueles que entendem que o Estado deveria gerenciar toda a produção de recursos e de riqueza e assim, a partir disso, promover uma distribuição justa de renda, justa e igualitária da renda, acabando assim com a exploração dos mais ricos sobre os mais pobres. O problema é que isso também nunca deu certo em lugar nenhum. Novamente, por causa do pecado e por causa da ganância humana. Um capital elevado nas mãos de muitos que querem gerenciar isso leva à ostentação e à corrupção. E nós também temos visto como essas duas ideologias políticas têm causado divisão em nosso país, pelo mundo. É assim hoje, foi assim no passado. E em vez de se identificar pontos positivos em cada uma dessas ideologias e assim se chegar num ponto de equilíbrio, o que nós vemos são agressões, desrespeito, ódio, polarização, violência. Ou seja, numa própria tentativa de, quem sabe, tornar esse mundo um lugar melhor, isso acaba gerando mais injustiças, mais violência, mais desigualdade. Recentemente também vemos que a ciência tem se empenhado em, de alguma forma, tentar encontrar uma solução para os problemas, as doenças que afligem a humanidade. Os mais otimistas acreditam até que talvez no futuro a ciência encontre a solução para a morte. Existem até pessoas que têm congelado seus corpos após a morte na expectativa de que algum dia a ciência encontrará a solução para a morte. Mas com mais avanços científicos que tenham acontecido nas últimas décadas, ainda existem inúmeras doenças que não têm tratamento e que não têm cura.
E parece que a cada dia surgem novas doenças. O coronavírus, Covid-19, recentemente é um exemplo claro de uma doença que surgiu do nada, de repente, e desafiou a ciência. Por mais avanços científicos que tenham acontecido, a ciência ainda não conseguiu acabar com a dor, com o sofrimento humano. E também não conseguiu uma solução para a morte. Muito antes de tudo isso, muito antes da filosofia, de ideologias políticas, da ciência, já bem antes de Cristo, existiam seitas místicas que já tentavam de alguma forma encontrar a solução para toda a maldade que existe neste mundo. E a estratégia dessas seitas místicas costuma ser a separação entre o material e o espiritual. Para o misticismo, tudo que é desse mundo, tudo que é palpável, material, incluindo o próprio corpo, é ruim. Bom mesmo, dizem eles, é o espiritual. E o processo para se livrar do material e se tornar um ser apenas espiritual é a contemplação, a meditação. Isso estava presente nos dias de Jesus, se chamava gnosticismo. E isso ainda hoje é muito comum em nosso meio. Temos religiões milenares como o budismo e o hinduísmo que seguem essa linha. Temos também uma versão mais moderna desse conceito, que é o espiritismo. E eles seguem essa mesma linha de que o material é ruim e o espiritual é bom. E para os espíritas, o ser humano vai se livrando desse corpo material que é ruim através de sucessivas reencarnações. Qual o problema do misticismo, de todas essas seitas? O problema é que elas desprezam o material. Quando Deus criou esse mundo, Ele concluiu que tudo era muito bom. E mesmo com a queda em pecado, Deus não amaldiçoou a sua criação. Deus não deixou de amá-la. E nós sabemos o que Ele fez. Para restaurá-la, para salvar os seres humanos e nós, de corpo e alma, Ele enviou o seu Filho ao mundo. Mesmo que a criação esteja gemendo por causa das consequências do pecado, ela continua sendo a boa criação de Deus. Por isso, a rejeição ao material é o principal problema do misticismo. Além disso, apesar de toda a sua história, com sua história milenar, até hoje eles não conseguiram resolver o problema do mal neste mundo. O máximo que eles conseguem fazer é ignorar a difícil realidade desse mundo. Vimos aqui 4 exemplos. E aí a pergunta que eu faço: por que será que todas essas tentativas humanas sempre se frustraram e continuarão se frustrando? Porque os seres humanos continuam sendo pecadores e continuarão sofrendo as consequências do pecado. Qualquer tentativa humana de mudar a realidade desse mundo e que ignora essa verdade de que o ser humano é pecador e precisa se arrepender, toda essa tentativa será frustrada. E infelizmente, a filosofia, ideologias políticas, a ciência e o misticismo têm ignorado essa realidade, essa verdade sobre o ser humano. Por isso, jamais terão êxito. Nenhum ser humano pode, por si só, mudar a realidade deste mundo. Somente Deus pode fazer isso. E foi exatamente o que Deus fez quando ressuscitou Jesus Cristo da morte. Na Sexta-feira Santa, nós lembramos do sofrimento que Jesus suportou em nosso lugar. Sua morte injusta, cruel, dolorosa numa cruz. Mas a história não terminou na cruz, muito menos no túmulo. Porque ao terceiro dia, na manhã daquele domingo, bem cedo, as mulheres, quando foram embalsamar o corpo de Cristo, encontraram a pedra removida, o túmulo vazio. E 2 anjos apareceram e questionaram elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus havia ressuscitado, assim como havia dito, mas elas tinham esquecido disso. Os discípulos tinham esquecido. A ressurreição é o selo da aprovação de Deus. Ao ressuscitar Jesus, Deus concede a Cristo o aval pela sua obra, confirmando que todo o seu sofrimento, toda a sua morte não foram em vão, mas agora estão prontos para serem atribuídos a todos aqueles que reconhecem os seus pecados e creem em Cristo como Salvador. E é por isso que o apóstolo Paulo, no texto da epístola que foi lido hoje, diz o seguinte:
Visto que a morte veio por um homem, também por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. A ressurreição é o centro da esperança cristã. Cristo é o primeiro a ressuscitar e que não voltou a morrer. Outros ressuscitaram, houve ressurreição já no Antigo Testamento. Jesus ressuscitou algumas pessoas. Todas elas voltaram a morrer. Jesus é o primeiro que ressuscitou e que ainda hoje vive. A primícia dos que dormem. Com a sua ressurreição, Jesus garante que todos aqueles que nele creem também ressuscitarão no dia de sua vinda, quando ele voltar. Paulo lembra que se Cristo não ressuscitou, então também não há ressurreição. E consequentemente a pregação do Evangelho não faria sentido. A fé dos cristãos, a nossa fé seria vazia. Os apóstolos teriam sido falsas testemunhas. Nós permaneceríamos em nossos pecados. Os que já morreram estariam perdidos. E diante disso, a conclusão lógica de Paulo é: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas aí Paulo diz, de fato, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Sim, queridos irmãos e irmãs, a ressurreição é de fato real. Jesus Cristo ressuscitou e também nós ressuscitaremos no último dia. E nesse dia, o último inimigo será destruído. O último inimigo é justamente a morte. Enquanto Cristo não voltar, a morte continuará nos atormentando. Mas quando Cristo voltar, a morte será definitivamente destruída. Deus lá no Éden, Adão e Eva disse: no dia em que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão. E assim nós sabemos que desde então a morte reina no mundo, a morte parece soberana. Por isso até um certo teólogo disse uma vez: o ser humano criado para viver agora já nasce para morrer. Essa é a realidade, é uma consequência inevitável. O salário do pecado é a morte. Mas a ressurreição de Jesus Cristo é o início dessa mudança de realidade que tanto ansiamos. O salário do pecado pode ser a morte, mas sabemos que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem crê em Cristo não morrerá eternamente. A morte é apenas a passagem para a vida verdadeira. E assim nós percebemos uma coisa. O problema que a ciência vem tentando solucionar, as seitas místicas, há tanto tempo tem tentado solucionar e nunca encontraram a solução. Deus já nos dá a solução. Há 2000 anos Deus nos deu a solução, quando ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo da morte. A solução para a morte está em Cristo. Reconhecer os nossos pecados e crer em Cristo como nosso Salvador. Essa é a solução para a morte. Além de solucionar o problema da morte com a ressurreição de Cristo, Deus também solucionou os demais problemas que nos afligem neste mundo corrompido. Mas agora talvez vocês estejam se perguntando: como assim, pastor? A gente olha em nossa volta e temos problemas, dificuldades, violência, insegurança. Como a ressurreição de Cristo também resolveu esses problemas? Sim, aqui nesse mundo nós ainda continuaremos lidando com as consequências do pecado. Mas então que mudança é essa? Que mudança é essa que a ressurreição de Cristo trouxe? E aí nós temos que ir para o texto do Antigo Testamento, Isaías no capítulo 65, onde ele nos dá um vislumbre da nova criação. Quando ele diz: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Chama a atenção que quando Isaías fala que Deus está criando novos céus e nova terra, ele usa o presente. Ele diz: eis que eu crio, ou seja, lá
centenas de anos antes da ressurreição de Cristo, o profeta Isaías fala no presente. É um texto profético. Deus está criando novos céus e nova terra. E aí eu pergunto, por que será que esse texto está na Páscoa? Porque ele aparece aqui no dia da ressurreição de Cristo. Na Sexta-feira Santa nós lembramos do sacrifício de Cristo, quando ele entregou a sua vida por toda a humanidade. Tetelestai, Jesus falou, está consumado. A dívida foi paga. Ele ressuscitou, foi exaltado. E qual é a consequência disso? O início da nova criação. Sim, queridos irmãos e irmãs, a nova criação já é uma realidade. Novos céus e nova terra já nos estão aguardando para a eternidade. Assim como também a salvação já é uma realidade. E nessa realidade o que se destaca, conforme diz Isaías, é alegria e exultação. Não haverá lembrança das coisas passadas. Não se ouvirá nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais criança que viva apenas alguns dias. Todos terão vida longa. Construiremos casas para habitar nelas. Plantaremos para consumirmos o nosso próprio alimento. Ninguém nos tirará nada do que é nosso. Não haverá mais maldade, injustiças, ganância, nem violência. Ou seja, todos os problemas que hoje existem nesse mundo não existem mais na nova criação. Mas aí vocês também devem estar se perguntando, onde está essa realidade que nós não estamos enxergando ela? Essa realidade já existe para todos os que creem em Jesus Cristo. É a nova realidade, a realidade da nova criação, a realidade da salvação eterna. Mas essa realidade, ela ainda não é palpável aos nossos sentidos. Ela ainda não é visível aos nossos olhos físicos. Essa, hoje, é uma realidade que somente pode ser visualizada pela fé. Como diz o autor da carta aos Hebreus, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Na linguagem da teologia luterana, nós costumamos usar uma expressão para isso: já e ainda não. A salvação já é realidade, ela é certa, é real, mas nós ainda não desfrutamos dela. A nova criação já é uma realidade, ela é real, ela é concreta, mas nós ainda não desfrutamos plenamente dela. E essa realidade teve início na ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Depois da ressurreição de Cristo, da sua ascensão para o céu, resta apenas um único ato de Deus em favor da humanidade: a volta de Cristo. Uma única intervenção de Deus na história de Deus como seu povo. Resta apenas ainda um só ato: a volta de Cristo. E nesse dia, o que Isaías descreve no texto, no capítulo 65 do seu livro, se tornará plenamente visível aos nossos olhos físicos e também palpável aos nossos sentidos. E aí vocês percebem novamente que todo esse problema da injustiça, da desigualdade, da violência nesse mundo, que os seres humanos vêm tentando solucionar através de ideias políticas, filosóficas e tantas outras coisas, sempre tem se frustrado. Mas Deus também já solucionou isso há 2000 anos atrás, quando Ele ressuscitou o seu Filho dos mortos. E agora, queridos irmãos e irmãs, como isso impacta o nosso mundo hoje? É uma realidade que existe, mas ela não é palpável e visível ainda hoje. Mas será que então de alguma forma isso impacta o nosso mundo hoje? Nós que ainda vivemos aqui lidando com as consequências do pecado? Sim, impacta. E como impacta? Pela fé nós somos herdeiros e cidadãos desta nova criação. Porém nós não vamos nos omitir em relação a esta antiga criação, na qual nós vivemos, da qual nós fazemos parte, com a qual nós devemos nos comprometer.
Afinal, apesar das consequências do pecado, Deus continua amando a sua boa e amada criação. Por isso, devemos fazer a nossa parte. Devemos viver a vida que Deus quer que a gente viva. E como nós podemos fazer isso? Novamente, aquela resposta que vocês já devem estar cansados de ouvir: amar e servir ao próximo. Cuidar e preservar tudo aquilo que Deus criou. Essa é a vida que Deus quer que a gente viva nesse mundo, enquanto somos perdoados e amados por Ele, herdeiros da nova criação. Os seres humanos tentam fazer isso através da ciência, da filosofia, da política, do misticismo. Mas como vimos, eles sempre têm fracassado. Porque a única maneira de fazer alguma coisa por este mundo é reconhecer em primeiro lugar a nossa realidade pecaminosa e confiar na solução de Deus, que é Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. Por isso, amar e servir ao próximo, cuidar e preservar essa criação, promover um mundo um pouco mais justo, mais igualitário, somente será possível por meio da fé em Jesus Cristo. Sem Ele, todas as tentativas continuarão sendo frustradas. Quando nós cremos em Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E Ele mesmo nos motivará e nos capacitará no amor e serviço ao próximo, no cuidado, na preservação da criação de Deus. E também para sermos promotores de justiça e de igualdade neste mundo. Deste servir ao próximo e à criação fazem parte também o anúncio do Evangelho. Na manhã daquela primeira Páscoa, os anjos anunciaram para as mulheres a boa notícia: Jesus ressuscitou. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus havia ressuscitado. O que as mulheres fizeram com essa notícia? Elas foram correndo contar para os discípulos. Os discípulos, no primeiro momento, duvidaram, acharam que fosse delírio. Mas depois, o texto nos diz o que aconteceu. Eles espalharam essa boa notícia pela Judéia, Samaria, até os confins da terra, como foi a ordem do próprio Jesus. E graças ao testemunho desses primeiros cristãos, dos discípulos, das mulheres, e depois de tantos cristãos ao longo dos séculos, essa boa notícia da ressurreição chegou até nós. E nós estamos aqui hoje, nesta manhã de Páscoa, aqui no bairro Bela Aurora, nesta congregação, em Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil. Estamos aqui também celebrando essa boa notícia de que Cristo ressuscitou. Deus trouxe a solução para todos os problemas que afligem este mundo. Estamos celebrando mais uma Páscoa. E pela fé nele, a salvação, a fé no Salvador Jesus ressuscitado, a salvação e a nova criação, elas já são uma realidade. Para muitas pessoas, hoje em dia, isso pode parecer um delírio, como foi para os discípulos no primeiro instante também. Mas essa é a única mensagem, a única notícia que realmente pode mudar de forma radical a triste realidade desse mundo. Nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo, para que mais pessoas possam desfrutar da maravilhosa realidade da nova criação. Que Jesus Cristo, o ressurreto, nos abençoe nesta tarefa. Amém.